O estado de São Paulo entrará na fase vermelha do chamado Plano São Paulo todas as noites, a partir das 20 horas até às 6 da manhã do dia seguinte e aos finais de semana, anunciou o governador João Dória nesta sexta-feira. A medida, que passa a vigorar a partir da segunda-feira, vai abranger os feriados, como o do aniversário da capital paulista. Aos sábados e aos domingos, o isolamento entra em vigor de dia e de noite. Ideia semelhante foi aplicada por Dória em dezembro passado para tentar convencer a população a não se aglomerar nas festas de Natal e Réveillon. O estado entrou na fase vermelha nos dias 25, 26 e 27 do último mês de 2020 e 1º, 2 e 3 de janeiro deste ano. Na ocasião, Dória viajou a Miami um dia depois do decreto. A medida revoltou comerciantes. Donos de bares e restaurantes realizaram na manhã desta sexta-feira um protesto contra o fechamento dos estabelecimentos comerciais aos fins de semana, feriados e nos dias úteis a partir das 20 horas. O protesto começou por volta das 9 da manhã no Morumbi, bairro da Zona Sul da capital paulista. Os manifestantes ocuparam 2 faixas da Avenida do Morumbi, próximo ao Palácio dos Bandeirantes, sede do governo Dória. O nosso primeiro tema, então, do programa desta sexta-feira, José Maria Trindade. Sua avaliação, Zé, sobre essas novas regras anunciadas hoje pelo governador de São Paulo, João Dória. Zé? Olha, eu acho uma covardia e um atentado contra a economia da locomotiva do Brasil, que é São Paulo. Eu, em nenhum momento, gosto de dizer que o vírus não é perigoso, é sim, pode ser letal, pode sim, é preciso tomar cuidados, mas é preciso uma resposta das autoridades, do prefeito, do governador e do Ministério da Saúde, para evitar exatamente esta catástrofe que está acontecendo em São Paulo e em outras cidades onde os prefeitos e em outros estados onde há uma tentativa de fechar tudo. Não se pode resolver o mesmo problema sem solução, com as mesmas premissas. Se você está colhendo o que não gosta, é hora de mudar o que você planta. É evidente que o vírus é perigoso, é evidente que o enfrentamento está sendo errado. E o resultado é que mostra isso. Não está dando resultado. No início da pandemia, se trancou tudo, esperávamos que fosse apenas 15 dias, o tempo de equipar hospitais, na moda da época o tal do respirador que estava em falta, agora mais do que respirador é o oxigênio, né? Para que os hospitais fossem equipados e que fossem criados hospitais extras e até os tais hospitais de campanha. Nada disso aconteceu, agora vem com a mesma história de fechar a economia, fechar tudo. Não se resolve assim, é preciso de solução para as pessoas que estão aí dependendo exatamente do dia a dia. Agora, você imagina a repercussão de uma ação como esta? Fechar para quê? E fechar até quando? Até quando? Muitos que têm dinheiro, que são funcionários públicos, que é o caso aqui de Brasília, tudo bem ficar em casa 3 meses, 2 meses, ficar em casa, vírgula, não ir no trabalho. Você chega aí nos lugares comuns, bares e tal, tudo cheio. Na borda do lago aqui, tudo cheio. As lanchas e os barcos aqui do Lago Paranoá, tudo lotado, com músicas, todo mundo se divertindo. Vai no trabalho, nada. Não é assim que se resolve. É preciso uma solução inteligente. E qual é a solução inteligente? Atacando consciência, um vírus que é novo, que é difícil. Esta solução de fechar tudo já foi testada e não deu certo. Então faz sentido, sim, esta manifestação e que o governador ouça os que estão sofrendo lá embaixo. Essas pessoas não têm avião particular, essas pessoas não viajam para o exterior para se livrar das normas rígidas impostas por um Estado que está errando. O vírus é perigoso? É. Mas cadê os hospitais? Cadê as medidas adotadas, prometidas e não adotadas, né? É isso. Bom, e eu informo que a gente vai seguir tratando desse tema, claro, das restrições aqui em São Paulo, mas fica o registro para você que nos assiste. Aí estão imagens do Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, porque acabam de chegar ao Brasil as vacinas vindas da Índia, as doses da vacina de Oxford AstraZeneca, que foram produzidas na Índia pelo Instituto Serum, que é ligado à AstraZeneca. Essas doses finalmente chegaram ao Brasil, já estão no aeroporto de Cumbica, aqui na região metropolitana de São Paulo. O pouso foi agora há pouco, por volta
volta de 5h20 da tarde. Nós vamos tratar disso daqui a pouquinho. Está prevista uma fala do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que está lá. Também estão os ministros das Comunicações, Fábio Faria, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e vamos tratar daqui a pouco disso, mas aí já estão para você imagens ao vivo de Guarulhos, aqui no aeroporto de Cumbica, o aeroporto internacional de São Paulo. Volto com você, Guilherme Fiuza, suas considerações sobre o anúncio de hoje do governo de São Paulo. Eu peguei a pauta que o nosso editor-chefe, Cleiton Rubinha, passa, né, para nós, e eu juro que era João Dória endurece, né? Eu juro para vocês que eu li João Dória emburrece. Eu realmente li isso. Eu li isso porque trata-se de uma quarentena burra. Uma quarentena burra, né? É uma quarentena sem critérios, uma quarentena que tranca indiscriminadamente a sociedade. Então, vamos examinar. Qual é a racionalidade de você trancar um parque e manter um ônibus cheio? Você está detendo que contágio dessa maneira? Nenhum, né? Por que você renuncia ao seu papel de autoridade para organizar a população que precisa enfrentar com cuidado, né, uma epidemia, e você não organiza a frequência controlada, distanciada dos parques, por exemplo, das áreas livres, para dar saúde à população? É muito estranho, é muito estranho. Fica parecendo, de fato, um show de propaganda, né, de propaganda sem eficácia alguma, né? Propaganda não salva a vida de ninguém. Espetáculo de heroísmo, né? Estão salvando vidas. E depois você pega lá um panfleto do Butantan e obriga, ou manda, ou induz o Butantan a assinar lá um negócio dizendo que você salvou não sei quantas mil vidas com essas medidas. Eles não têm vergonha disso. Impressionante que não tenha vergonha disso. Salvamos não sei quantas mil vidas com o Plano São Paulo. O Plano São Paulo é uma abstração. O Plano São Paulo é uma quarentena burra, né? Que não cuida de quem tem que cuidar, que é a população vulnerável, né? Esta, sim, precisaria de uma política específica de proteção, né? Pela taxa de letalidade, que nós sabemos, abaixo de 70, de 65 anos, né? Que é perfeitamente viável para o convívio, com o distanciamento, com tudo que nós falamos. Mas essas autoridades, como o governador de São Paulo, se recusam a admitir isso, né? E fazem trancamentos que têm consequências muito pesadas, não só para a economia, como para a saúde das pessoas. E eu queria dizer o seguinte, Vitor, tem uma passeata, eu acho que passou do ponto desse tipo de esperneio. Os agentes econômicos, a sociedade organizada, tem que ir ao poder público, tem que se sentar com a polícia, tem que se sentar com o governo de estado, tem que se sentar com o secretário de saúde e dizer a eles: coloque aqui na mesa, coloque aqui na nossa mesa de discussão de gente adulta o laudo demonstrando aonde é que nesse Plano São Paulo está bloqueado o contágio do vírus para atingir as pessoas vulneráveis que realmente correm risco. Eles não têm. Eles não vão mostrar. Vocês não têm? Então vocês mudem a sua medida, porque diante disso nós não vamos poder cumprir uma regra que não está fundada nem na lei nem na ciência. É isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito pela sociedade. Isso não é uma sublevação, né? Isso não estamos instando ninguém ao conflito. Estamos sugerindo a racionalidade. Você vai fazer uma passeata. Passou esse tempo, né? Então, agentes econômicos, não existe associação comercial, associação industrial, associação de hoteleiros, restaurantes. Não existe isso. Cadê esses agentes econômicos? Vai lá, senta com o governador. Não é possível que a política pública drástica desse tipo fique sendo ditada por alarmistas aí, sei lá, na televisão, em palanque, né? Senta lá com a polícia, com o governador, bota aqui em cima da mesa a demonstração sanitária da eficácia desse tipo de medida, com esses horários. Por que esses horários e não aqueles?
Façam isso. Vocês estão esperando o quê? Senão a gente vai ficar aqui falando, né, nos pingos nos is, gritando, movam-se. Olha, a quarentena não funciona. Eu vou dar para vocês mais uma informação. Saiu um novo estudo de Stanford, publicado no European Journal of Clinical Investigation, com 10 países, demonstrando que o lockdown não salva a vida de ninguém. Demonstrando que as medidas de restrição mais severa não coincidem com o melhor enfrentamento da pandemia. Tem diversos estudos. Por que vocês não pegam os agentes econômicos, a sociedade? Peguem esses estudos. O Ministério Público não adianta contar, porque a gente já viu o jogo que ele está jogando. Vão lá o governador, vão ao secretário, levem médicos. Tem vários aí sérios que não renunciaram à observação honesta da situação. Vão lá, batam no palácio, peçam audiência, discutam esse plano, ou vão ficar fazendo aí passeata. Não dá. A ênfase é pelo seguinte, isso aí não vai parar nunca mais. Nunca mais. Está fazendo um ano de medidas restritivas, já estou dizendo que escola não volta. Não vai parar nunca mais. Se a sociedade, aqueles que não renunciaram ao bom senso, à responsabilidade, à lucidez, não for lá conversar com o poder público, com a polícia, isso não vai parar nunca mais. E não foram só os comerciantes que ficaram revoltados com o anúncio do governador hoje, a classe política também reagiu. A deputada estadual de São Paulo, Janaína Pascoal, disse nesta sexta-feira que o governo do estado vai quebrar a economia. Ela criticou o anúncio do governador João Dória de que estabelecimentos considerados não essenciais terão que fechar as portas nos finais de semana e feriados a partir de segunda-feira, dia 25. Abro aspas. Com diminuição de isenção fiscal e fechamento de estabelecimentos, o governo do estado vai quebrar São Paulo. Eu compreendo a boa intenção. Defendi o primeiro fechamento, mas naquela oportunidade havia uma finalidade clara: organizar o sistema de saúde. E continuou: se essa organização não ocorreu, os restaurantes, as lanchonetes, as lojas não podem pagar. Aliás, não paro de receber e-mails e telefonemas noticiando encerramento de alas inteiras em hospitais. Como assim? Se é tudo pela saúde, como pode a saúde estar padecendo? Não tem lógica. A deputada estadual também defendeu que fechar o comércio aos finais de semana só vai aumentar a aglomeração nas praias, cujos hospitais têm menos condições de absorver a demanda. Ela também se mostrou preocupada com o desemprego e defendeu que a equipe que orienta o governador precisa olhar o todo. Augusto. Olha, eu queria comentar os dois assuntos que se entrelaçam, né? Esse novo vírus que fala, ele é mais contagioso e menos letal, bem menos. Então, o que está sendo provado agora com essas medidas anunciadas hoje pelo governo paulista é o seguinte: depois de ter mostrado que o Brasil tinha um sistema de saúde em frangalhos, a pandemia está mostrando que tem também um sistema de ensino indigente. Não podemos esquecer que foi prolongada, eu queria começar por aí, foi prolongada a quarentena escolar, que já é a mais extensa do mundo, a de São Paulo. E então é o seguinte, a rede pública não vai retomar, está suspensa a retomada das aulas presenciais pela rede pública. No mesmo comunicado, eles informam que a rede privada pode retomar as aulas presenciais. Então, peraí, se essa medida se destina a preservar a saúde das crianças e dos parentes, o que é uma bobagem, como eu provarei em seguida, por que as escolas privadas podem abrir? Não faz sentido. Lá não há contaminação, não há em lugar nenhum. Mas só nas escolas privadas não há oficialmente contaminação. Nas escolas públicas, há. É que é o seguinte: metade das escolas de São Paulo, das escolas do Brasil, dos colégios, não tem acesso à rede de esgoto. Um número espantoso não tem acesso à distribuição de água. Não existe água potável nas escolas que abrigam 2 milhões de estudantes brasileiros. Então é o seguinte, o sistema de saúde continua quebrado, continua em frangalhos, porque não havia leitos de UTI, por isso fizeram
o lockdown, o primeiro lockdown, ou os primeiros. O que aconteceu depois que a coisa abrandou? Eles se desfizeram dos hospitais de emergência, porque não mantiveram isso aí. Se havia sinais de que a pandemia poderia crescer, sinais emitidos pelos países europeus. E agora eu ouvi de novo, Guilherme disse que leu o que é certo, né? Emburreceu. Eu também eu achava que tinha viajado no tempo quando eu ouvi fique em casa. É inacreditável eles retomarem uma quarentena que falhou. Querem saber por que falhou? Daqui a pouco a gente vai falar com maior profundidade da situação de São Paulo especificamente. Deixemos para esse momento aí a discussão sobre esses dados, mas é o seguinte, São Paulo, todas as medidas adotadas não deram certo. São Paulo ocupa uma das piores posições aí no ranking brasileiro. Então o que aconteceu? As medidas não deram certo porque não funcionam ou não deram certo porque o povo não obedeceu. Pois bem, digamos que foi porque o povo não obedeceu. Vai obedecer agora por quê? Se essa desobediência foi provocada pela impossibilidade de ficar em casa, tem gente, os pobres do Brasil, que são a maioria, o governador Dória parece não saber disso, se eles ficarem em casa já há uma concentração, já há uma aglomeração perigosa. Outros, que no caso do sistema de ensino, 7% dos estudantes da rede pública têm equipamento em casa para estudar à distância. 7%. Eles não divulgam esses dados. A rede pública é indigente em São Paulo e é por isso que eles estenderam a quarentena escolar, repito, mais extensa do mundo. Agora, você falar, fique em casa a essa altura do campeonato, achar que vai dar certo, e você fechar bares que não provocaram o aumento, a subida da curva. Os bares respeitaram o distanciamento. Agora você pega aquele bando de pais da pátria ao lado do Dória, que ele repassa agora, né, as respostas, ele manda para cá e para lá. Todos fantasiados de especialistas e todos exportadores do coronavírus. Todos foram internados quase, 90%. Então o que aconteceu? Repito, vamos botar os pingos nos is. Eles não obedeceram como é que chama? Tem um protocolo, ou o protocolo não serve para nada. Então todos eles lá que passaram pelo hospital dizendo que devemos fazer os que não fomos contaminados. Aí a gente seguiu regras de distanciamento. Então foi um espetáculo triste, e porque os garçons, sobretudo, vão ficar sem emprego. Tá? Outro dia eu estava conversando com um grupo de garçons e eles falaram o seguinte: nós somos salvos pelo auxílio de emergência porque eu não tinha como viver. E eles estavam apavorados com a possibilidade da reincidência, que ocorreu. Então vai pagar um alto preço político quem age não pensando na ciência, até porque a ciência não sabe o que está acontecendo em profundidade. Só pensa em política e eleição. Vai quebrar a cara por causa também das medidas que vem adotando. Agora são 6h21. Você, Ana? Olha, Vitor, é tão complicada essa história, né? Porque já foi, né? Já foi provado aí que não existe ciência nenhuma, né? No lockdown, a gente está vendo aí, eu vivo aqui, eu sou testemunha ocular, provavelmente do lockdown mais severo, junto com o estado de Nova York, nos Estados Unidos, aqui na Califórnia, e um lockdown aí muito arrochado já há quase 3 meses, desde o começo da pandemia, e com praticamente tudo fechado, e os números nunca estiveram tão ruins, Vitor. São 40 mil novos casos por dia. Esse número de 40 mil era o número de casos, era o total de casos
em todo o país, em todos os Estados Unidos, até setembro do ano passado. Agora são 40 mil novos casos por dia só na Califórnia, dentro de um lockdown aí muito, muito severo, escolas públicas totalmente fechadas. Interessante isso que o Augusto disse, porque aqui, Augusto, as escolas privadas, onde os filhos, as famílias dos governadores, da Nancy Pelosi, que é deputada democrata pela Califórnia, presidente da Câmara, onde os netos estudam, essas escolas privadas estão todas abertas, estão todas funcionando, os restaurantes que eles frequentam estão funcionando, mas para todo o resto aí do estado, as escolas públicas estão fechadas, algumas igrejas também agora estão fechadas e estão entrando com novas ações também na Suprema Corte, exatamente por causa da primeira emenda americana, né, a liberdade religiosa, e a Suprema Corte já mostrou aí dentro da pandemia decisões que favorecem as igrejas de continuarem abertas. Então, a gente compara com outro estado aqui dos Estados Unidos, que tem um governador republicano, né, o DeSantis, na Flórida, um estado extremamente, não apenas com uma densidade demográfica elevada, como a Califórnia, mas com uma população idosa bastante alta, uma das populações idosas aí mais altas dos Estados Unidos, e os números lá estão caindo. As pessoas continuam respeitando as medidas sanitárias de distanciamento, de uso de máscaras, restrições com capacidade máxima e, no entanto, a economia continua aberta lá, o estado continua bem e está aí. As duas opções para a gente ver que o Dória está escolhendo é como a Califórnia vai quebrar a quinta economia do mundo também, como o governador californiano está fazendo.